Estimados líderes, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Ambiente este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa, em formato de podcast, inspira-se no modelo de gestão por competências chá, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Através desta metodologia, os líderes que cá são convidados dão-nos a conhecer que conhecimentos teóricos é que obtiveram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que adquiriram para complementar aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter é que emprestam na sua forma de ser e de estar, no seu andar, para corporizar o conhecimento teórico e prático que adquiriram. Constitui nossa ambição por esta via contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Líderes conscientes de que possuem um instrumento instrumental para a liderança, mas também conscientes de que são líderes, pois não basta adquirir o conhecimento ou ter um conhecimento se a pessoa não tiver a consciência que este conhecimento é relevante para a liderança, que também ele é um líder para fazer a diferença. Líderes que sejam responsáveis sobre a importância de serem praticantes de boas práticas para também influenciarem positivamente aos seus seguidores. E líderes que sejam também empáticos, quer com as causas que defendem, e sejam empáticos uns com os outros. A principal técnica que nós usamos é a comunicação, porque entendemos que a comunicação é a principal ferramenta de liderança, através da qual o líder transmite as suas ideias de uma forma simples, compreendida, fluida, para os seus liderados poderem compreender a causa, apropriarem-se desta e poderem também seguir esta causa muito para além do tempo de existência física do líder, assegurando-se que esta causa possa ser repassada para gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Raimundo Oana, pastor, ativista social para assuntos comportamentais. Pastor Raimundo Oana, bem-vindo ao nosso podcast. Muito agradeço por este convite e, acima de tudo, por esta oportunidade de poder espelhar-me. Parece que eu vim aqui trazer conhecimento, mas na verdade eu vim a um espelho e desta feita poder fazer arranjos e aprender de vós. Que bom. Muito obrigado por isto. Falando em esta parte do ativismo social, em particular para questões comportamentais, isto chama-nos a atenção por causa da componente A do chá, né? Atitudes. Gostávamos de compreender, na perspectiva do líder, pastor Raimundo Oana, o que se pretende transmitir, o que em particular o pastor faz ou pretende transmitir quando se emprega na atividade do ativismo social, olhando para questões de assuntos comportamentais. E até pode querendo trazendo duas perspectivas, né? Quer na perspectiva do Antigo Testamento, quer na perspectiva do Novo Testamento. Como é que enquadra isto? Bom, a começar a dizer que no meu ativismo social para os assuntos comportamentais há uma situação nata, vem desde a infância. Eu sou filho de pais pastores e crescido numa casa cheia, no verdadeiro sentido, com muitos membros. Então estamos a falar de muitos comportamentos, estamos a falar também de dores de cabeça por parte dos pais. E não obstante isto, eu observei nesses estudos despercebidos, acabei percebendo que eu estava como um estudante ou analista, pesquisador de comportamentos. Então foi aí que eu notei um grande desencontro entre a humanidade e a Bíblia.
queira para os ateus, tem desencontros com a Bíblia, onde eu concluí que nenhum homem nasce ateu, e nenhum homem, aliás, morre ateu. Então significa que ele nasce crendo num Deus e depois desencontra-se dentro da Bíblia, contradiz-se, e nos finais dos seus dias depois reencontra-se na Bíblia. Então eu decidi tomar isto como um estudo para que a tempo certo o homem se reencontre com a Bíblia, com Deus. Ainda nesta mesma ótica, versemos nesses estudos até inclusive para os crentes, em que encontramos crentes que pautam por uma doutrina do homem e chegam a perder os objetivos da Bíblia na humanidade. Começam a perder-se do foco por conta da doutrina do homem, mal compreendida na Bíblia. Então, a humanidade toda, como dizia, está em desencontro com a Bíblia. Quando formos olhar, as igrejas que aceitam, abrem-se para estudos, nós vamos ver que a forma em que pensavam há 10 anos não é a forma que pensam 10 anos depois, assim sucessivamente. Mas também podemos encontrar igrejas que apenas só mudaram as paredes, ou seja, só o edifício que mudou. As práticas continuam mesmas e cada vez mais egocêntricas, mas elas por si chegam a atingir um ponto de evolução, que são os escândalos que a gente ouve por causa da resistência, por causa da dura cerviz. A Bíblia fala da dura cerviz, homens de dura cerviz. Dificilmente eles se vergam, dificilmente eles viram, mas facilmente eles quebram-se. Então este é o resultado da dureza do homem diante do conhecimento. Então, daí levanta o desafio em mim, assim como em outros tantos líderes, o desafio agora a diluirmos a Bíblia, a nos tornarmos gregos para os gregos, romanos para os romanos. Excelente. De que forma é que o homem se desencontra de Deus através da busca por conhecimento? É verdade que o rei Salomão, no livro de Eclesiastes, diz que onde há muito conhecimento, há muito enredo, onde há muito enredo, há muita dor. Como é que, numa linguagem assim fluida, como é que o pastor, quando articula questões comportamentais, convence, porque por cada dura serviço, convence as pessoas de que esta máxima sobre o conhecimento versus sofrimento versus desencontro com Deus? Citou o rei Salomão. Eu gosto de trabalhar muito com base, eu gosto de trabalhar muito com fundo, eu gosto de pegar o rei Salomão, ir com ele à sociedade e deixar o rei Salomão como Nicodemos, atrás da porta assistindo, e citar pessoas da nossa sociedade, pessoas do dia a dia. Porque alguns pensam que é utopia a Bíblia, é uma ilusão. Há um homem que disse que saber pouco é veneno, saber muito é crime. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, mantém-se incógnita. Alguém da sociedade tem repetido isto 1000 vezes. E antes de responder essa pergunta, eu vou pegar este trecho dizendo ainda mais que a pior e a maior viagem que o homem tem por fazer e não gosta de fazer é para dentro de si mesmo. Ele só viaja para dentro de si mesmo com uma garrafa de álcool, com alguma outra substância que altere o comportamento, ou seja, que lhe encorajem a olhar para si mesmo. Por que a razão de tomar coragem em forma de bebida para viajar para dentro de si mesmo? É porque lá dentro de si mesmo tem a realidade, mas ele não quer viver a realidade, ele quer viver
aquilo que ele escolheu segundo os padrões culturais, segundo o egocentrismo. Ele descobriu há 5 anos por vezes que aquilo que ele acredita é uma mentira que ele mesmo inventou. E já não quer abandonar. Questão de orgulho. Então eu tenho que pensar nisto, acreditar nisto, que ele conhece a verdade. Eu tive um treinamento na adolescência com os meus amigos que passamos horas e horas a fio a debater assuntos até o raiar do sol. E quando eu dissesse uma coisa, eles juntos batiam com o pé e diziam que não, não, não e não. Mas tempos depois, quando deparassem com a realidade, que o que o Raimundo disse era verdade, eles mudavam de posicionamento, que não, aquilo que nós defendemos é isto que está a acontecer. Quer dizer, eles invertiam os papéis. Então aquilo para mim era uma formação empírica. É assim como eu trabalho até hoje. Eu sei que a pessoa sabe da realidade, conhece a realidade. Então eu tenho que descer para a razão dele. Em muitos casos eu desço para o erro da pessoa. Visito o erro, eu concordo com ele, no erro dele, porque ele não concorda. Diz que se quer ganhar um povo, fale primeiro a língua desse povo. Não chegue com chicote, não. Chegue com um abraço. Tens razão? Sim. Queria lhe apresentar um ângulo diferente de visão. Um ângulo de observação. Eu já ganhei ele. Eu já lhe ouvi horas a fio. Eu preciso apenas de 33 segundos. O maior sacrifício estava em ouvir a ele. Esgotado as possibilidades dele defender-se, ele está encurralado em ouvir-me. Pode ser por palavras, pode ser por prática. Palavras persuasivas, sim, mas fundamentadas na Bíblia. Não fundamentadas em ideologias. Não fundamentadas em pensamentos vãos, bonitos, mas que não têm consistência. Justamente fundamentadas na Bíblia. É um versículo diluído para a sociedade. Então eu levo a ele por palavras, por ações. São várias ações. A resistência, por exemplo, em lhe perdoar. A resistência em continuar apoiando a ele sem ele merecer. A resistência em visitá-lo, por exemplo, na cama do hospital, quando ele expulsa-me diariamente. A resistência, inclusive, de estar sempre aonde ele menos deseja que eu esteja. Essa é uma resistência não violenta? A nossa resistência não pode ser... Ela é violenta, mas tem que ser violenta no espírito, no cuidar, na mansidão. É violenta porque às vezes a pessoa pode violentar-te verbalmente e tu tens que dizer para ele que eu te compreendo, peço perdão, e dia seguinte tens que estar lá. Então a tua chegada lá, por sua vez, vai violentar a ele. Quando a Bíblia diz que vença o mal com o bem, é uma violência pacífica, mas é violência. Quando diz que faça bem aos que vos fazem mal, os que vos maldizem, porque assim fazendo acrescentareis brasas de fogo sobre a sua cabeça. O fogo queima, o fogo é violento. É esta violência que atinge a alma, porque nós a pessoa começa a sentir-se atacada no interior. Desarruma-se toda aquilo que é uma crença que a pessoa tem. A pessoa tem que já ter um conflito interior com a verdade e com o seu ego. E a verdade sempre vence. E não podemos esperar que a pessoa se expresse de imediato, porque essa é uma outra violência desnecessária. É uma violência desnecessária. Não podemos expor a pessoa ao erro. Temos que cobertar o erro da pessoa, porque é como, por exemplo, se diz por aí que um morto não sabe que está morto. De igual modo, um idiota não sabe que é idiota. Então nós temos que cobrir a vergonha dele, temos que cobrir a nudez dele, para quando ele desperte, se encontre protegido. É este método. Amar. E amar é o teto,
é o chão, são as paredes, é a essência desta mega operação. Muito interessante. E como é que este método, como é que o líder, pastor Raimundo, sentiu em si a ser aplicado esse método de coaching em casa já agora, que se lembre pela primeira vez, a receber no caso? Bom, eu já nasci com alguns apertos emocionais. Como disse, era uma casa e não é possível os pais gerirem a todos e dar saúde emocional a todos. Uma das lições que eu tive que lidar muito cedo com ela é a inteligência emocional, porque eu tive um déficit muito grande, eu tive uma cratera dentro de mim muito grande, e que quando mais crescia eu via que as pessoas que deviam ajudar de boa vontade acabavam atrapalhando mais e mais. E as pessoas que vinham para ensinar acabavam saindo aprendendo. Então, depois tive a ausência de pai prematuramente. Foi um conflito interior comigo mesmo, porque eu já precisava e ele já havia começado a dar os meus passos. E por trás eu trazia irmãos que também queriam esta cobertura espiritual. Então um dia Deus falou para mim que eu deveria e cuidaria dos meus irmãos. Isto foi um pensamento minúsculo para mim, mas à medida que fui crescendo foi se abrindo, tanto quanto estou fazendo isto até agora. Não eram irmãos apenas de sangue, de casa, mas irmãos pelo mundo afora. Está um pouco complicado responder diretamente essa pergunta, porque tenho dito, um peixe não já nasce sabendo nadar. Mas tive desafios. Os desafios que eu marco foram de ter que caminhar como crítico na hora de ter que ouvir uma repreensão. Ter que carregar a crítica. Olha, alguém está a repreender-te, tem uma razão, pode ser que não, mas no caso em que tenha razão, está a orientar-te mal, está a mentorar-te mal, e depois pega a informação a teu respeito, gere mal fora de casa. Então é muito complicado ter que aparecer como aconselhado para virar conselheiro. Então, mas amo muito a minha mãe, que ela disse, mas este nasceu de mim, cresceu de mim, onde é que ele foi aprender essas coisas todas? Eu sempre a resposta digo, foi consigo também. Então foi uma batalha, foi. Que bom. Houve algo que há bocado o pastor referiu-se, dizer que o peixe nasce sabendo nadar. E esta tese divide às vezes opiniões, e eu gosto de trazer essa questão. Uns entendem que os líderes se desenvolvem-se ao longo da jornada da caminhada. Outros, que são muito poucos, dizem que os líderes eventualmente nascem como tal. Gostava de compreender na percepção do pastor Raimundo. Os líderes nascem como líderes, desenvolvem-se como líderes. Está fantástico falar acerca disso. Se eu soubesse, teria vindo mais cedo aqui. Nós encontramos líderes natos, encontramos líderes que eles já nascem com esse chamado. Okay? Encontramos Moisés, encontramos tantos outros que já nascem no trabalho de liderança. Encontramos outros que são chamados pelo movimento, pelo calor da liderança, o calor das massas. Encontramos outros que nascem de forma empírica, o que ele foi sofrendo e a posição do sofrimento lhe estabeleceu ali por empatia às vezes. Na liderança, ele não tem nada de líder, mas o sofrimento junto aos irmãos, o sofrimento junto ao povo, aquele sofrimento junto na trincheira, desenvolve uma certa empatia. Ali a gente encontra um irmão de verdade. Então esta situação pode torná-lo líder, mas o líder nato, o líder que já nasce com esta semente,
onde quer que ele esteja, ele vai atrair gente. Não se esconde, ele é uma luz. Aquela brincadeira que nós vivemos dizendo que procuramos uma luz no fundo do túnel. Sim, há pessoas que têm e devem procurar luz no fundo do túnel. Sim, reprovamos, mas é tão verdade. Mas há aqueles que eles mesmos por si já são a luz no fundo do túnel, não é? Este é o líder nato. Ele, onde está, ele vai grajear atenção. Ele é carismático sem mesmo aperceber-se deste carisma, porque a liderança está nele. Lembra que o Moisés não conseguiu calar-se perante uma situação onde terminou um homicídio. Era o sangue, não era a intelectualidade, não era a arrogância, não era o fato de ele ter cobertura política, não. O sangue que falou mais alto. Quando o pastor refere-se ao sangue, refere-se a algo inconsciente. Algo que está lá geneticamente. Algo inconsciente, algo involuntário. Nós estamos lá, chegas a uma festa, a uma cerimônia, estás de mãos dadas com a pessoa, seja homem ou mulher, porque estão ali muito achegados, ele não se contenta em sentar. Levanta-se a mexer isto, quer organizar, para sentar, para ceder a cadeira. Este não é um servo. Aliás, a Bíblia já disse, quem quer ser o primeiro, que sirva. Quem quer ser líder, quem quer estar à frente, sirva. Então, nós às vezes olhamos o servo simplesmente como servo. Há quem está a servir não porque é servo, mas porque é líder. Porque ele tem que organizar tudo à volta dele. É uma situação involuntária, é um impulso muito forte. Tudo quanto ele for a fazer naquele lugar é pouco demais comparado à força que está dentro dele. É apenas um ponto de escape que ele está tendo para poder dar vazão àquilo que ele é. Então, quer sentado, quer a dormir, os sonhos de um líder, de uma pessoa com liderança, os sonhos dele na cama ao dormir, não são sonhos comuns. Okay? Deus falou para o povo que, olha, convosco eu falo através de sonhos, sim. Eu falo através de enigmas, sim, através de visões, profecia, sim, eu falo com qualquer um de vós, eu falo. Mas, com Moisés, eu falo face a face. Então, é esta particularidade de um líder nato, um líder por excelência, um líder que ainda que não tenha rebanho, aliás, um líder nato, um líder concebido por Deus, ele não precisa ter um rebanho para ser líder. Por que é? Porque ele não tem limites, ele não tem exceção de pessoas, nem de congregações, nem se este é salvo ou não é salvo, se ele é curandeiro, se não é curandeiro, se é pastor. Ele não tem exceção de pessoas. Um líder desta natureza é daqueles que eu tenho dito muito que se a igreja, por exemplo, diz, olha, vamos contribuir porque o pastor não tem comida, e semana seguinte diz, olha, vamos orar porque a irmã X não tem comida, ele é o primeiro a repreender a igreja, esvaziando a própria cozinha dele para aquela irmã que não tem nada. Agora, um outro líder é capaz de calar-se perante essa situação, ou então levantar e repreender. São 3 pontos. Agora, o líder nato, ele levanta antes de repreender a igreja, levanta, vai esvaziar a cozinha sem que ninguém veja. E vai entregar a pessoa lesada. E só assim é que vai comunicar a igreja. Muito bem. É muito profundo. Eu gostava de perceber agora esta ligação intrínseca, líder, sobretudo o líder servo, que eventualmente já nasce com um chamado, é uma certa predestinação, e a forma como ele desenvolve uma intimidade com a sua fonte. Eventualmente deve, para além de ser separado por eleição, constantemente também separa-se tempos em tempos.
como é que é percebido este líder, ou melhor, o grau de socialização ou não, porque fala-se, por exemplo, nesse quesito, traz a liderança e a socialização de Elias versus Eliseu. Sim. Não é? Como é que até que ponto é que isso é verdade? Como é que é isso na experiência de liderança e naquilo que... Bom, ele baseia-se muito na liderança, baseia-se muito na liderança que, não, ele é a liderança que realiza. Ele não se expressa verbalmente. Ele realiza, a liderança dele é prática. É de forma empírica, com a mão na massa. Ele faz acontecer. Ele chora junto, de forma genuína. Ok? Ele sofre junto, de forma genuína. Então, é uma liderança de Neemias. Uma liderança que realiza, que desce. O que é dificuldade para ele, o que faz um impacto contrário com ele, para com ele, não é o terreno, não é a base, não são as sociedades, não são as ovelhas, mas sim as outras lideranças. As outras lideranças é que criam um impacto negativo. Ou seja, o Saul, que se levanta contra Davi. Porque o povo vai gritar: olha, já tivemos um líder X, fez isto, fez aquilo, fez isto, foi muito bom. Mas este líder fez 10.000 vezes. Ok? O segredo não está necessariamente no número de vezes, mas na qualidade em que se fez a coisa. Na qualidade. O ser humano, deixe-me emprestar esta expressão, o ser humano fareja. Nós temos vários níveis de capacidade profética, mas todos nós, feitos imagem, semelhança de Deus, temos o dom de profecia escondido lá. Conseguimos perceber: o meu segundo coração disse isto, meu segundo coração disse aquilo, disse vai, disse não vai. Isto o que é? É uma capacidade que Deus deu-nos de ver o sobrenatural. Aí eu pressenti. Infelizmente nós vivemos, se eu soubesse, se eu tivesse dito, significa que Deus esteve lá, falou, e a pessoa não obedeceu. Então o ser humano percebe quando a coisa é real, quando a coisa é manipulada, ok? Manipula-se um choro, manipula-se uma ajuda. O ser humano percebe-se e se faz mendigo disto. Mas quando chega o que é pronto, o que é genuíno, quando chega o que é santo, quando chega o que é verdadeiro, nisto conheceremos Deus. Está aqui Deus. Então é onde se levanta Saul. Então o que faz a dificuldade deste líder nato são os Saúls. E o Saul jamais travou, jamais travará Davi. Mas pelo contrário, o Saul, independentemente da fúria dele, será sempre protegido e amado por Davi. Muito interessante. Muito obrigado. No início da conversa, o pastor Raimundo referiu-se à base. Assim, na minha curta conhecimento bibliográfico, associa este autor à liderança e depois trouxe-o quando se referia na fundamentação sobre a questão do conhecimento, dor e afastamento da vontade de Deus, porque dizia que vai trazer o base, vai deixar, no caso, rei Salomão à porta. Que liderança é esta que o pastor está a sugerir? Qual é a liderança que o pastor pratica? Nós, biblicamente, nos perdemos com relação à salvação. Pensamos que a salvação é para nos trazer um conforto. A salvação é para nos dar uma vida regalada. Pensamos que a salvação é para termos quem chefiar. Pensamos que a salvação é para termos ovelhas que estão diante de nós e nós estamos atrás com a vara. Mas a salvação não é isso. Nós somos salvos
para levar os outros à salvação, serviram-nos para nós podermos servir os outros, libertos para levarmos os outros à libertação. Então significa que alguém deu a vida por nós. É este chamado. Irmos, não necessariamente vamos entregar a nossa vida até a morte, porque o dono e o Senhor da igreja fez isto, mas significa que nós vamos jurar a nossa juventude, a nossa vida em prol do sorriso de alguém que já não tem mais lágrimas para chorar. Nós somos chamados para ser a mão do coxo, o olho do cego, ok? E a boca do mudo. Nós fomos chamados, somos salvos. O maior e o principal objetivo é este. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Ou chama-se ativista social para estudos comportamentais? O seu posicionamento deve ser a 100%, ou mais, se possível, nesta vertente. Ser a boca de alguém, olho de alguém. Que bênção! Então, é esta a plataforma, é este o desejo, é este o objetivo ao sermos chamados, que não nos percamos neste mundo e nós nos perdemos quando depois do culto nos dá um banquete, esquecemos do obreiro que não tem sapatos, nos perdemos quando o obreiro cai como irmã, falamos o que quisermos no púlpito, esquecemos-nos de quantas pessoas estão ali na congregação que este obreiro trouxe, da mãe que era curandeira que ele trouxe para aqui, do pai que era um total desviado e violento que trouxe para aqui e ainda não está totalmente convertido. Então pensamos que estamos a curar este obreiro e estamos a matar 10 almas. Então somos salvos, chamados que é para sofrer com aquela pessoa. Aquela pessoa caiu, caímos todos nós. Aquela pessoa está envergonhada, estamos todos envergonhados. E salvaguardamos uns aos outros. Excelente. Como é que o líder ressignifica o sofrimento nesta perspectiva? Até porque trouxe até uma meia resposta quanto a isso. E qual é o poder da cruz nesse processo? O poder? Da cruz. Qual é o pastor, qual é o líder que não fala do poder da cruz? Nós temos uma coisa muito engraçada. Nós banalizamos, às vezes falamos com viva voz e com lágrimas, mas de uma total banalização da cruz. A cruz é misericórdia. Nós não merecíamos Jesus na cruz. E jamais iremos merecer Jesus na cruz. E nem fazemos valer o Jesus ter subido à cruz. A cruz não é uma mera libertação. A cruz não é uma mera salvação. É preciso compreender esta libertação. Libertação de quê? Salvação de quê? Quem sou eu que estou a ser liberto? De que é que estou a ser liberto? Ok? Em Gálatas 6 diz que cada um deveria, 6:5 por aí, cada um deveria carregar a sua própria cruz, o seu próprio fardo. Ok? Deveria. Mas não estamos carregando. Mas aquele que é instruído, no mesmo versículo, cada um devia carregar o seu próprio fardo, a sua própria cruz, ou a sua própria maldição, querendo. Mas o que é instruído na palavra deverá partilhar dos seus bens com aquele que o instrui. Isso é a parte mais leve da cruz. E veja o que Jesus diz nesta parte, o que a Bíblia diz nesta parte tão leve da cruz. Diz que para aqueles que não partilharem com aquele que o instrui, diz que cuidado, não erre. Porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que tu semeares, isso ceifarás. Você está a perceber? É a parte mais leve que tiramos, é um pedacinho da cruz que nós estamos a tirar. Ele está falando em relação a quem cuida dos assuntos da cruz. Imagine quem banaliza a cruz. Imagine quem não está a ter misericórdia de um outro irmão pela qual Jesus se entregou à cruz.
Não. Pela qual Jesus se fez maldito na cruz. Imagina, então, cruz, para mim, é sinônimo de misericórdia. Veja quando estás numa situação de aflição, tens toda a razão, mas te vão decapitar. E tu pedes misericórdia. Misericórdia é o sinônimo de cruz. Misericórdia é cruz. Cruz sem misericórdia não é nada. Ainda que hajam ideologias, deontologias, éticas, sem misericórdia, nós negamos a cruz. Banalizamos a cruz. Terminando esse ponto, a cruz, começo terminando nesse ponto da cruz, que a cruz é misericórdia. E Deus amou de tal modo, de tal maneira, amados, e Deus amou o mundo de tal maneira, está a mencionar profundidade de misericórdia, de tal maneira que olhou à esquerda, olhou à direita, não encontrou nada para substituir, procurou pelos corredores do céu, não encontrou nenhum anjo, não encontrou quem pudesse se fazer subir a cruz. E ele entregou o seu próprio e único filho amado. Alguém está a compreender? Se olharmos para este trecho bíblico, voltamos para Gênesis, para compreender melhor, onde a Bíblia diz que e Deus arrependeu-se de ter feito o homem. Milhares de anos depois volta ele a dizer que olha, falei com Noé, falei com este, falei com Moisés, Jesus não tem outra solução. A exemplo de Abraão com seu filho Isaac. Pai, estou a ver aí o bezerro, estou a ver o altar, estou a ver, digamos que o fósforo, o fogo, estou a ver até o punhal. Ele está o holocausto, mas não estou a ver o quê? O bezerro, a ovelha, para ser sacrificada. Como é que será esse sacrifício? Em outras palavras, estava dizendo misericórdia. É Jesus dizendo, se possível, passe de mim este cálice. Também estava dizendo o quê? Misericórdia. E lá está o pastor Raimundo sem misericórdia por ninguém. Está lá o pastor Raimundo só exercendo a letra bíblica na vida das pessoas. Sem misericórdia. Está fazendo uma liderança sem misericórdia. A liderança pressupõe cruz. A cruz pressupõe misericórdia. Misericórdia pressupõe, a partir da altura que chega o meu liderado, olhar para ele dos pés, dos sapatos, aos cabelos. Depois entrar na alma dele. Ir à casa de Marta, de Maria, de Lázaro e tomar chá. Mas na verdade estou guardando o dia em que Lázaro vai entrar na tumba para que eu volte e lhe retire. É cruz, é liderança, é misericórdia. Muito bem, muito obrigado. Como é que na liderança do pastor Raimundo, como é que apregou, sugere a questão da sustentabilidade, se trouxermos este elemento da misericórdia que o apóstolo Paulo referiu-se dizendo não fazendo-se peso, encargo, mas há daí também a necessidade de sustentabilizar de formas criativas, de uma forma genuína eventualmente. Como é que o pastor transmite, ensina, advoga? Estamos versando pela questão financeira? Sim, também. Também. Bom, a palavra de Deus diz que na Assembleia de Deus não falta sabedoria, não falta conhecimento. O que está a falhar, em primeiro lugar, de todo modo, está a falhar na Igreja do Senhor, é aquela antiga vivência dos apóstolos, e traziam todos os seus pertences, vendiam casas, vendiam propriedades e traziam aos
pés dos apóstolos. E os apóstolos repartiam por igual para todos. E entre eles não havia quem passasse necessidade. O que aconteceu? Os trazem aos pés, se trazem aos pés dos apóstolos. E os apóstolos vivem regalias. É fato. Não podemos fugir a isto. Vivem regalias. Já não queremos ter as 2 capas apenas. Não queremos comer o que for nos servido na casa em que formos enviados. Mas queremos chegar lá e ser alocados em um hotel, e naquele hotel servir-nos do bom e do melhor. O crente hoje está doente, está traumatizado. O crente, não que segue o movimento dos crentes. Porque aquele que segue o movimento dos crentes não está banalizado, ele continua a dar deliberadamente desde que lhe prometa uma bênção. Ou desde que lhe coloque em primeiros lugares na igreja. Agora o crente está ferido porque não sabe a quem dar, quando dar e como dar. Então isto está a complicar muito a igreja. No ministério em que estou, na liderança que estou a fazer, eu levo o princípio de todos por um. E um por todos. Faço entender a vantagem de nós sermos a mão do coxo. Que não existe quem não tenha nada que não possa ajudar alguém. Isto é fato, é de lei. No ministério onde eu estou e por onde eu ando. Então tenho que procurar saber de que forma eu tenho que ajudar o próximo que está do lado do meu lado. Segundo, eu preciso não abandonar a ciência, porque se eu abandono a ciência, estou a negar em parte a Bíblia. A Bíblia já nos manda conhecer e dominar a ciência. Então eu logo tenho que ensinar as pessoas a voltar à escola. Eu tenho que mentorar as pessoas também no sentido de buscar conhecimento científico na carteira, no banco da escola. Mas a curto prazo eu tenho que levantar estas pessoas. Eu já recebi com vários pastores irmãs que tinham 3 maridos, 4 maridos, e que nenhuma oração salvou aquela pessoa, libertou aquelas irmãs. Nenhuma oração. Por que razão? Se me perguntar, a oração não tem poder? Tem. Mas a oração é um tanto quanto situacional. Por isso que ela vem dividida em orar e agir. Então, o cartucho de orar é meramente espiritual. O de ação é físico. Aquela irmã não estava precisando de uma intervenção espiritual, mas sim de uma intervenção física, dinheiro, para que pagasse as contas dos pais já avançadíssimos de idade, os irmãos com deficiência, e pagar as contas que a renda em que estavam. Mal resolveu-se essa questão, pagou-se as contas através dos fundos da igreja e colocou-se ela num curso e colocou-se ela numa banca, automaticamente ela perdeu os 4, 5 maridos. Muitas das vezes banalizamos, diabolizamos a irmã que tem um colma de cerveja em casa. Preferimos a irmã com um colma de cerveja em casa, alimentando os filhos, ou a irmã ser um colma de cerveja para alimentar os filhos, mas com 2 maridos para alimentar os filhos. Eu prefiro a irmã com colma de cerveja em casa para alimentar os filhos, sem adultério. Então, é nesta esteira que eu faço a gestão. Agora, no sentido sênior, que é a gestão da igreja, a Bíblia nos manda curar, libertar. Isto acontece de graça. Estou a falar da sã doutrina, a qual Paulo diz que ele geme cuidando da sã doutrina. Da sã doutrina nós oramos. As pessoas são curadas, são libertas, recebem ajuda em troca apenas do amor, que é o amor que Cristo nos deu, a qual temos dívida para uma pessoa e ela também tem para conosco. Mas está aí, tem água, tem luz, paga-se. Tem tantas outras despesas,
A cura e a libertação é grátis, mas a logística já requer dinheiro. Agora, neste exato momento que lhe falo sem vergonha, estamos noutra modalidade de cultos, porque neste exato momento saímos da casa onde Deus disse que eu tinha que ter saído já há muito tempo, eu já havia saído e retornei. Saímos da casa onde fazíamos os cultos. A logística agora nos deixa praticamente sem templo. É onde está o peso. Mas nós temos de saber esperar e nos contermos até que as coisas venham a abrir-se. Não podemos fabricar milagres. Dentro da igreja, não podemos fabricar milagres financeiros. Vender água porque queremos construir? Não. Vender outros amuletos de cura, de libertação, é que a Bíblia não nos manda? Não. Ele diz que eu não habito em casas feitas de mãos humanas. Deus precisa de templo. Mas quem é crente que se prove agora? Quem é crente? Até que a logística nos favoreça a voltarmos a ter um templo para albergar todos quanto queremos albergar. Caso contrário, vamos esperar. Mas não vamos inventar milagres para que hajam condições de logística dentro da liderança, não. Nada. Para terminar, gostávamos de uma pergunta. Para além das escrituras sagradas, que outro livro mais impactou o pastor que pode sugerir assim para o público? E como é que se prepara diariamente como líder para fazer seu trabalho com o equilíbrio e a serenidade necessária para obter resultados e também repartir os benefícios por todos que participam? Bom, eu vou responder de forma um pouco desviada da sua pergunta, mas eu quero que eu chegue lá. Amado, eu sofri. Sofri tanto de todas as vertentes que hoje eu agradeço todos os membros que fizeram parte ou causa do meu sofrimento. Eles foram bons, foram ótimos professores. Eu estou aqui hoje. Alguém contou uma história que passeava não, ia ao serviço de manhã, e passa por uma praça, tinha lá uma pérola, uma joia, a exposição. Estava muito cheio quando ele passou de manhã. E do lado tinha um mendigo deitado no chão. Ele volta às 12, a pedra estava lá, aquela joia, a enchente estava triplicada. De mendigos. E um mendigo continuava à direita deitado. Outra hora fui passando várias vezes e viu que ali continuava cada vez mais cheio e perguntou-se: não é mais importante aquela vida do mendigo? Ninguém está a ver o que ele está a passar, o que está a acontecer com a vida dele. Será mais importante, mais preciosa aquela joia? Ao meu ver, as pessoas estão rodeadas diante da joia, deviam estar rodeadas diante desta pessoa. Está aí a resposta. O livro que eu mais leio são as mentes, os corações do oprimido. Não é um livro físico, são vidas. Eu trabalhei muito na cadeia feminina como conselheiro. Se não recebia nada de ninguém. O transporte era do meu próprio bolso. Eu havia conseguido, de acordo com uma congregação que eu faço parte como membro fundador, consegui aquela congregação havia me concedido uma carta, como eles tinham do Ministério da Justiça, que dava livre trânsito. Eu ouvia histórias. E eu conheço todos os contornos dos hospitais. Tudo isso lendo livros, lendo vidas, lendo o sofrimento das pessoas. O que ajuda-me a ler o sofrimento das pessoas é aquilo que eu passei, aquilo que eu sofri. Não tive gente para ajudar-me. Olha, não tive gente estando eu meio à multidão. Não tive quem ajudasse. Então, este é o maior livro que eu leio. Este é o maior livro que eu escrevo. Escrevo na vida das pessoas, leio a vida das pessoas. Mas o livro
físico que eu leio é de Neemias, liderança que realiza. Liderança que é muito raro de encontrar, mas ele existe. Eu tenho um em casa. Eu não saio daquele livro por nada já há anos. É liderança que realiza. Como é que eu preparo-me? Eu tenho que agradecer a Deus porque eu dependo inteiramente do Evangelho para comprar pão, para comprar roupas. E alguém pode confundir que não, tu fazes outros trabalhos. Elias sentou-se à mesa e comeu, ok? Do bom e do melhor dos banquetes, mas também subiu ao monte e se escondeu na caverna, e o corvo foi lá, deu de comer. Então é o que acontece. Deus sempre usa uma mão para que faça-me chegar a comida. Pode até fazer o caso em que aparece um negócio. Eu não me acho negociante daquela área. Eu digo, é uma brecha que Deus abriu para que eu possa comer. É um pombo, ou seja, é um corvo. É um corvo. Ou então é um peixe que tinha na moeda que eu precisava. É assim como eu percebo a questão da logística na minha casa. Deus tem suprido todas as minhas necessidades gloriosamente. Ok. Em relação ao ministério, eu dificilmente sento para estudar o que eu vou ensinar. Eu oro, o Senhor revela. Uma vez que eu vou ao altar sem saber qual é o tema, Senhor revela-me, Senhor ensina-me. E quando estiveres a ensinar-me, ensinar o povo, ensina-me a mim também no mesmo instante. Razão pela qual todas as pregações que o Senhor me revela, eu faço sorrindo. Porque estou tendo um download no momento, aí eu rio-me, alegro-me e depois sirvo para a igreja. É assim que funciona. É assim que funciona. É bom estudar a Bíblia, estar a ler, sim. Eu tenho feito de quando em vez, mas a maior inspiração é esta que eu lhe digo aqui. É excelente. Muito obrigado por este tempo que partilhou conosco estas lições sobre liderança, que vão contribuir muito para a nossa matriz e também para elevar a qualidade dos nossos produtos. Desejamos assim que o Criador continue a sustentar-lhe com corvos, com viúvas de Sarepta, na base do Evangelho e da sã doutrina que com muita alegria faz-lo, e que permita também percepcionar e vivenciar todos os sonhos que carrega. Amém. Eu agradeço. Como disse, gostei tanto das perguntas, espelhei-me. Se eu soubesse, teriam me convidado muito antes, mas tudo no tempo de Deus, e está sendo uma bênção estar neste lugar. Eu oro que Deus abençoe-os abundantemente e faça prosperar esta janela de informação como nunca. Amém. Amém. Muito obrigado. Estas lições encontram depositadas em nossos arquivos digitais, nossa página de Facebook, Antônio Sende_oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA, nosso aplicativo optimizável para plataformas Android, Elo App, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.